Então, olha só, hoje nós vamos dar continuidade à nossa questão sobre a questão 7, né, infinidade de Deus, que é em 4 artigos. Depois de ter considerado a perfeição de Deus, é preciso considerar sua infinidade e sua existência nas coisas. Diz com efeito que Deus está em toda parte e em todas as coisas, pois é sem limites e infinito. A respeito da primeira consideração, são 4 as perguntas que São Tomás formula. Deus é infinito, nós já vimos. Fora dele existe algum outro infinito por essência? Não, nós já vimos. É uma exigência da criação, né? Se Deus chama a partir do nada, só ele pode ser infinito, porque todo o resto que é criado por ele é finito, né? Então, algo pode ser infinito quanto à grandeza, né? Quanto à quantidade, que é a maneira como a gente raciocina, né? A gente vê as coisas com a sua finitude, com os seus limites, e depois travou a tela, aguenta aí, e depois nós temos uma questão de uma comparação. Bom, se existe o finito, deve existir o infinito também, né? Daqui a pouco já solta a tela, pronto, né? E essa é uma questão da nossa maneira de conhecer as coisas, de comparar as coisas, né? De uma questão lógica, né? E aqui nós temos, então, algo pode ser infinito quanto à grandeza. E aí nós temos aqui o artigo 2, agora vamos para o artigo 3. Algo pode ser infinito quanto à grandeza. Certo? São coisas muito interessantes, né? Que a gente vai aprendendo a lidar cada vez mais, né? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que pode haver algo infinito em ato quanto à grandeza. Será que pode haver algo infinito em ato quanto à grandeza? Vamos tentar primeiro entender a questão, né? Em sentido contrário a essa possibilidade, todo corpo, aqui em sentido contrário, todo corpo tem uma superfície. Ora, todo corpo que possui uma superfície é finito, porque a superfície é o limite de um corpo finito, porque a superfície é o limite do corpo finito. Agora, se a gente se perguntar o que é que forma a superfície, que dá o limite do corpo finito, que fez engenharia, faz cálculo 1, cálculo 2, e sempre está ligado com o conceito de limite, né? Então, essas questões aqui medievais que a gente está assistindo, estudando, estão ligadas à matemática também. Superfície de um sólido. Você estudou isso aí em GA, geometria analítica, quem fez, né, a área de engenharia. Você estuda isso aqui na revolução de sólidos e uma série de coisas, né? A superfície é o limite de um corpo finito. Existem, portanto, questões ligadas ao sentido da vida e o sentido do ser. Qual o sentido da vida, qual o sentido do ser, que ligam-se às questões das ciências, inclusive a matemática que nós temos hoje. Porque a superfície é o limite de um corpo finito. Para o medieval, o que é essa superfície que é limite? Nós temos a matéria, considerada em si a matéria infinita. Nós temos a forma, considerada em si infinita. Quando você junta forma e matéria, você tem o princípio da individuação. Forma e matéria, cria superfície, cria limite, cria um corpo finito. Certo? Então, qual o princípio da individuação da matéria? A forma. Qual o princípio da individuação da forma? A matéria. Temos aí uma relação interdependente, que a gente pode pensar de maneira abstrata, da maneira mais geral possível. E aí sim vira infinito, né? A matéria é infinita, tem matéria para todo lado. E a forma que é essa coisa abstrata que nós temos como ideia, que está no campo da razão, da racionalidade, do intelecto, que não é material, né? Mas que vem do material, porque senão a gente não conhece nada. Aí está aqui, né? É infinito também. Beleza. Juntamos dois. Soma finito mais infinito é igual o quê? Engenheiros como Nayara e Guilherme têm que responder isso. Infinito mais infinito é igual ao quê? Vamos lá. Cálculo 1. Infinito mais infinito, teoria de limites. Infinito É infinito dos dois lados, da direita e da Infinito mais esquerda. infinito. E infinito mais zero? é infinito. Infinito, não, infinito mais zero é igual a infinito. E quando que é infinito mais alguma coisa, x que vai dar 1?
Não dá infinito, tudo que você colocar junto com infinito vai ser infinito. Ah, e aí, Nayara, qual que era Se lá? você dividir por infinito, você vai tender a zero. Se você infinito divide por infinito, tende a zero. Infinito mais infinito. Qualquer coisa dividida por infinito vai tender a zero, limite. Mas aqui está falando o contrário, olha só. Se eu pegar o Guilherme, se eu pegar o infinito da matéria e somar com o infinito da forma, eu tenho uma superfície e limite de um corpo finito. Porque tem o princípio da individuação que atua sobre essa somatória. E agora? Mas aí não está falando em termos de quantidade, né? Está falando em termos de qualidade. É Então, está isso? falando. Mas quanto à grandeza, não é quantidade, não? Não, mas está falando da questão o infinito aí é inerentemente existente, né? Deus. Não, não. E a Aqui alma. não. A matéria e a forma, né? A matéria e a forma. Aqui, assim, ó. Qual que é o problema que está acontecendo aqui que a gente fica confuso? É, a ciência aristotélica não segue os mesmos moldes da ciência que vem do cientificismo, por exemplo, matemático euclidiano ou matemático do Leibniz, do Newton. Não segue os mesmos moldes, tá bom? Então, na verdade, a ciência tal como nós conhecemos, pelo menos o instrumento matemático de cálculo 1, cálculo 2, teorias de limites e derivadas, é uma contraposição à ciência aristotélica. Beleza? Então, assim, o que isso mostra para a gente? É aquela ideia de que todas as coisas concorrem para uma única verdade não é correta. Não no mundo empírico, não no mundo científico, não no mundo filosófico e muito menos no mundo teológico. Como assim no mundo teológico não é? Todas as religiões concorrem para uma verdade. Não, senhor, onde tem isso? Não. Por exemplo, a verdade budista é muito diferente da verdade católica. Onde que elas são coincidentes? Na verdade social, na verdade antropológica. Aí tem elementos coincidentes de organização social, de organização de justiça e etc. Aí tem elementos que se conversam. No que tange a verdade como verdade última, a verdade última budista é uma coisa, a verdade última católica é outra. Dá para juntar os dois? Não. Por que não? Porque são métodos distintos e lógicas distintas, não dá. Muçulmano, a verdade última muçulmana e a verdade católica conversam? Não, não conversam. Por que não conversam? Não concorrem para a mesma coisa? Não concorrem para a mesma coisa. Ah, mas eu quero um mundo onde todas as coisas concorram. Ah, aí você teria que ter um princípio da individuação que fosse uniforme. E o princípio da individuação não é uniforme. Toda vez que ocorre uma individuação, ela tem características próprias. Que a gente olha e a gente fala: ah, mas existem elementos comuns? É, existem. Está correto. A abstração nossa sobre os elementos nós vemos, nós percebemos elementos comuns entre as coisas. O que a coisa é em si é mais complicado. Talvez só Deus saiba. Mas assim, o resto são todas o quê? Conjecturas, são todas o quê? Elementos de retórica que a gente cria para dar conta daquilo que a gente está vendo. A teologia também funciona dessa forma. Então, aquela defesa que muita gente gosta de fazer da Idade Média, a única verdade, etc. Não, aí é objeto de fé. Não é objeto de ciência, é objeto de fé. E a fé, Jesus coloca limites nela. Jesus colocou limites nessa ideia de fé, justamente para não ficar radicalizada, como era no seu tempo. Os fariseus brigando com os saduceus brigando com os samaritanos e assim por diante. Jesus coloca aqui: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Oséias 6, versículo 6. Certo? Então aí já está um limite nele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem um outro efeito. Né? Eu não vim senão para os filhos de Israel. Eu não vim somente para, senão pelas ovelhas de Israel. Mas, Senhor, até os cães comem das migalhas da mesa dos seus donos. E Jesus disse: mulher, vai porque a tua fé curou teu filho. Fé em quem? Nele. Né? Agora, qual é o ultrapassamento que está aqui dentro? O mesmo ultrapassamento que aparece na ultrapassamento de limites. Né? Já que nós estamos falando de limite superfície ao limite de um corpo finito,
Há um ultrapassamento de limite moral e ético de Jesus e religioso, quando ele fala, vamos até sua casa, para o centurião. E o centurião fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Jesus vira e fala assim, nem Israel, Israel é Jacó, eu encontrei essa fé. No personagem Jacó, lá atrás, quando era ele, Jesus, que estava lutando com Jacó. Lembra da passagem? Do anjo do Senhor que luta com Jacó? Era o próprio Jesus que estava lá. Né? Agora, o que é essa luta com Jacó? A gente não sabe direito o que é, se era luta física, se não era. O que é? É o próprio Jesus. Tá? Nem em Jacó eu encontrei essa fé. E fala, vai, o teu servo está curado. Na mesma hora, o servo se tornou curado pela misericórdia de Jesus, que iguala os de outra religião com ele. Olha, o centurião sabia que ele era... O centurião era judeu? Não. O centurião tinha ideia de monoteísmo? Tinha, porque estava convivendo lá com o judeu, mas ele acreditava nisso? Não. O que ele via em Jesus? O cara que cura. Provavelmente um mensageiro de algum deus romano. E aí ele vai lá e fala, olha, meu filho, aí vai curou. Provavelmente um mensageiro do deus Asclépios, o deus da medicina. E aí curou. E Jesus diz, olha, a fé. Então Jesus está dizendo que não é uma questão só de fé, pura e simplesmente, porque você tem fé em um monte de coisa, eu também. É uma questão de pessoalidade de Cristo. É a pessoa Cristo. Então, todo cristão tem como limite para si mesmo o paralelismo, a analogia, a comparação não invejosa, a comparação com Cristo. O que Jesus faria? Jesus perdoou, então eu também perdoo. Jesus acolheu, então eu também acolho. Jesus deu bronca nos fariseus porque eles eram hipócritas, colocando uma religião que era impossível de ser cumprida. Então eu também tenho que prestar atenção se eu não estou exigindo isso dos outros, de maneira que eu me torne hipócrita. Então, esse limite, quando a gente sai do plano teológico para o plano axiológico, e do plano axiológico para o plano da praxis, da prática, nós encontramos uma riqueza espiritual gigantesca, imensa, da mudança proposta por Cristo, da maneira como a gente olha para as pessoas, inclusive para aquelas pessoas de outras religiões. Logo, todo o corpo é finito. Igualmente se pode dizer da superfície da linha. Logo, todo o corpo é finito. Igualmente se pode dizer da superfície da linha. Embora a gente possa imaginar que uma linha é infinita, que uma superfície seja infinita, na prática se não encontra. Toda linha, ela se torna finita. Nem no microcomputador, né? Até dentro do micro, dentro dos processamentos virtuais, você não consegue traçar uma linha infinita porque você chega no limite. Você pode até ter a ideia visual de um infinito. Mas, na prática, é um programador que está parametrizando dados, te dando a impressão de que aquilo é infinito. Certo? E aqui é a mesma coisa. O Deus que é infinito se fez homem, poderia ter sido feito mulher também, não precisou ser feito mulher, porque já tinha Nossa Senhora. Aí então Nossa Senhora é Deus. Eu, por um acaso, estou falando alguma coisa disso? Estou falando que não era necessário, porque já tinha Nossa Senhora. Né? A rainha do céu e da terra, a criatura mais elevada de todas, não existe mais nada sequer comparado a ela. Ela, na ordem da graça, não existe nada. Uma mulher está acima de tudo. Mas, porque era conveniente no seu tempo, ele se fez homem e andou pelo meio das pessoas e mostrou os limites do quê? Da nossa fé, no sentido de imitar a Cristo, conformar-se às suas atitudes, absorver os princípios que ele está usando. Né? Então, a salvação do ser humano depende desse auferimento, dessa percepção e depois da prática daquilo que foi percebido, do modelo principal que é Cristo. E Cristo fala para a gente aqui que ele é Deus, portanto, ele é esse infinito que absorve uma superfície e que tem um corpo finito. Quando a gente olha o sudário, se a gente não contempla o sudário, fica contemplando o sudário como se fosse uma explosão atômica, contempla o sudário como se fosse um elemento de sobrenatural, ou então descredita o sudário, falando que não serve para nada.
A gente esqueceu desses elementos aqui que são importantes. Quais? Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Deus, o infinito, absorve a superfície e se apresenta dentro dos limites de um corpo finito. Quem tem raciocínio matemático está falando assim, pera, isso aí é um absurdo, meu filho, o que você está falando? O que nós estamos falando? Isso é muito, rapaz, você está falando coisa que não tem, é sem noção. Então, pois é sem noção. E é sem noção, é por isso que exige fé. E por que é sem noção? Porque o ser humano não consegue entender isso, e nem vai entender. Por isso chama mistério, aquilo que está encoberto e que pode ser descoberto pela revelação, pelo descobrimento, pelo descobrir. Então, quem descobriu? O próprio Deus. Jesus foi lá e descobriu sobre si mesmo. Né? Descobriu aquilo que estava encoberto para a gente sobre ele mesmo. Né? E aí a coisa muda. Por quê? Porque esse descobrimento exige fé, e além de exigir fé, exige posicionamento moral e ético da nossa parte, exige uma visão e uma intenção também que se juntam. Nesse ponto, no processo epistemológico religioso, né, o processo de conhecimento da religião, ou do campo da religiosidade, nós encontramos elementos que são muito parecidos e se comunicam perfeitamente no campo do macroecumenismo, do ecumenismo das grandes religiões, né? Aqui do sentido universal da experiência humana, da experiência de existir humana, da experiência de buscar pela verdade. Mas essa experiência, ela é divergente, ela é diversa também. Ela diverge e é diversa. Por quê? Porque para uns, o monoteísmo responde muitas perguntas. Para outros, o materialismo vai responder perguntas. Para outros ainda, outras coisas que respondem. Politeísmo e assim por diante. Para outros, o consumo de mercado, que é uma idolatria. Agora, esses aparecimentos, esses ídolos, idolon, né, aquilo que aparece, o fenômeno, aquilo que aparece, aquilo que surge, aquilo que se revela, aquilo que se anuncia a si mesmo, mas que a gente não sabe o que é, para o cristão, mas mais particularmente para o católico romano, tem limites, e os seus limites estão nos 12 artigos do símbolo da fé. Aquele meu livro que acabou de ser lançado, né, que é o livro didático sobre a teologia natural budista, versus a teologia revelada budista não, teologia revelada cristã, mostra essas diferenças. Então, a Thaís está mostrando o livrinho. Então, assim, esse não é um livro que vai falar para você que tudo é igual. Esse é um livro que vai dizer não é igual. E nem dá para ser igual, sob pena de rompimento das duas lógicas. Então, não é igual. Budismo e catolicismo são totalmente diferentes no que diz respeito à verdade útil, mas são muito coincidentes no que diz respeito à verdade social, na necessidade de se comportar de maneira disciplinada e correta em termos de moral e ética, para o benefício das pessoas e para o benefício da gente mesmo. Isso eles concordam. Então, concorda muito bem, aliás. Aliás, os preceitos são basicamente os mesmos. Se a gente for no meio do muçulmano, também é basicamente o mesmo. Você sabe que uma das coisas que mais, assim, por que é que o cristianismo não tem penetração dentro das sociedades muçulmanas? E a Suma, por que eu estou falando isso? Porque a gente está discutindo também sobre Suma contra os gentios, né? A gente está tendo várias reuniões aqui para a gente falar sobre isso, né? Os muçulmanos dizem assim: vocês querem pregar Jesus, querem pregar Cristo, mas vocês bebem, vocês fumam, os seus homens frequentam casa de prostituição, as suas mulheres se prostituem, as suas mulheres se drogam, as suas mulheres se vendem, e os seus homens também se vendem. O que vocês vão falar aqui de... Aqui na nossa sociedade não tem. Então, vocês querem falar de Jesus aqui dentro? Você vem aqui no nosso país, cadê as casas de prostituição? Quando a gente vai no país de vocês, a gente vê as casas de prostituição lá. Se você vem no nosso país, você vê bar? Não, não vê. Bar na rua? Não vê. A gente vai lá no seu país, tem um monte de gente alcoólatra, um monte de gente caída pelo. Você vê aqui, tem pobre, mas tem pobre miserável, moendo barriga? Não tem, mas vocês têm. E vocês vêm falar que Jesus é bondade, que você segue a bondade dele? Não.
Primeiro vocês acertem vocês, e quando vocês estiverem no patamar melhor do que a gente talvez escute vocês. Isso é recorrente. Isso é recorrente entre os muçulmanos. Por que que na Índia, o muçulmano ele é mais próximo de budista do que de hindu? Pelo mesmo problema. Eles julgam a partir daquilo que ocorre no meio social. Então, os budistas são muito regrados, então eles preferem falar com budista. Aí vai falar com cristão, eles consideram cristão mesma coisa que hindu, um pouquinho melhor só. Então, eles não gostam de falar com hindus, nem com cristãos, por quê? Porque eles dizem que a gente é devasso, que não leva a sério a religião. E eles preferem falar com budistas, porque eles falam, budistas pelo menos leva um pouco mais a sério a religião deles. Mas também eles também têm críticas, né? Isso é normal. Então, para a gente que é preocupado com o macroecumenismo e com a harmonia entre povos, de maneira a evitar guerras, pelo menos em nome da religião, não mais. Então, a gente precisa notar esses elementos da crítica que os outros fazem em relação à nossa religião. Logo, todo corpo é finito. Igualmente se pode dizer da superfície da língua. Assim, nada é infinito quanto à grandeza. A unidade de medida mede grandeza, né? Então ele está dizendo nada é infinito em relação à grandeza. Tudo aquilo que é mensurável, portanto, é finito. Né? E agora, a partir disso, nós subimos para a contraposição. Ele falou isso, agora vamos ver. Primeira objeção. Com efeito, nas ciências matemáticas não se encontra falsidade, pois abstrair não é mentir, como se diz no livro 2 da física. O livro 2 da física é importante porque ele vai lidar com questões de espaço e tempo, no sentido aristotélico. E esses sentidos aristotélicos dados movem depois todas as questões relativas a tempo e espaço dentro da ciência ocidental. Então, isso aqui é muito importante. Ora, então tem muita autoridade. Ora, as ciências matemáticas usam o infinito quanto à grandeza. Sim ou não, Guilherme e Nayara? Usam, certo? Vocês sabem disso. Usa. Pois diz o geômetra em suas demonstrações, suponhamos esta linha infinita. Não é, portanto, impossível que algo seja infinito quanto à grandeza. Opa! Como é que Tomás aqui não vai sair contra uma objeção dessa? Ele já chegou aqui e já disse assim, o negócio é o seguinte, não tem. Aí vem o cara e fala assim, como não tem? Está lá no livro da física e na geometria mais fundamental, suponhamos uma linha infinita. Como não? Aí vem, respondo. Uma coisa é ser infinito segundo a essência, e outra ser infinito segundo a grandeza. Então aqui, Tomás, o boi mudo abre a boca para falar das diferenças entre essência e existência. Certo? Um lado aqui é a essência, e grandeza só pode ser aferida diante da existência. Então, essência e existência. Mesmo supondo a existência de um corpo infinito quanto à grandeza, como fogo ou ar, este corpo não seria infinito segundo a essência. Então, Tomás está dizendo assim, ó, a existência até pode, você pode dizer que é infinito, mas segundo a essência, jamais. Por quê? Porque segundo a essência, só Deus é infinito. Por quê? Porque senão tem uma criatura que rivaliza com Deus. E não dá para rivalizar com Deus, por quê? Porque só Deus é o ser inerentemente existente. Todos os demais têm que ter uma contingência, tem que ter limites, para a alegria de todo matemático, né? Porque daí o matemático fala, menino, então agora é Já possível dá para calcular. medir. Exatamente. Agora eu posso fazer qualquer coisa no universo, né? Começa a abrir o espectro para a razão instrumental, né? Eu vou dominar sobre todas as coisas, certo, Harumi? Ou não? Tá muito louco esse papo, não sei de nada. Mentira, sabe por quê? Porque a Harumi ela fez veterinária, ela teve cálculo, entendeu? Ah lá, ela teve cálculo. Então ela não é uma pessoa completamente alheia à ideia de cálculo, entendeu? Ela entende bem aqui, ó. Mesmo supondo a existência de um corpo infinito quanto à grandeza, como fogo ou ar,
Por que fogo ou ar é infinito com relação à grandeza? Porque aqui ele está numa ideia abstrata que está ligado com a essência, né? Essa abstração geral, como a gente fala assim, noção geral do fogo, noção geral do ar. Essa noção geral, Klaus, quer dizer a essência. Bom, então, este corpo não seria infinito segundo a essência, porque sua essência seria limitada a uma espécie pela forma e ao indivíduo pela matéria. Então, quer dizer, o princípio da individuação limita dentro da espécie pela forma e limita dentro da matéria pela individuação, pelo indivíduo, não pela individuação, pelo indivíduo. Certo? De maneira que na matéria, Harumi não pode ser o Yoshi. Certo? Agora, na espécie, pela forma, Harumi coincide com Yoshi, porque são dois animais racionais. Tá certo? Então, a forma coincide aqui. Né? Então, mas enquanto indivíduo, nunca a gente pode dizer que Yoshi coincide com Harumi. Por quê? Porque seria muito estranho e fora da casinha fazer uma afirmação assim, né? Então, é uma afirmação falsa e inválida, né? Os dois aqui, né? Bom, então, eis porque, admitindo-se o que precede, isto é, nenhuma criatura é infinita por essência, resta saber se alguma criatura é infinita quanto à grandeza. Até aqui, tudo bem. Né? Deve-se ter presente que o corpo, uma grandeza completa, o corpo, então, é uma grandeza que, ó, o corpo tem uma medida, uma grandeza que é completa, quer dizer, o mensuro. Pode ser considerado de duas maneiras. Maneira 1, matematicamente, e 2, naturalmente, olha só. Então, nós estamos vendo que na ciência aristotélica, que é usada por Tomás de Aquino, nós temos um modelo que é diferente do nosso atual. O nosso, o naturalmente, implica o matematicamente dentro do domínio do empírico. Aqui, na Idade Média, nós temos um tipo de ciência que é diferente. Ele divide o natural, o empírico e o racional em relação ao matemático. Então, nós temos um tripé aqui: racional, empírico e matemático. E pega o racional e o empírico, soma, dá natural. Então, natural e o matemático. Então, você tem aqui um tripé aqui, ó. Na verdade, esses dois se dividem. O natural, na verdade, ele está dividido em dois, racional e empírico. Tá certo? Porque natura é aquilo que traz a ideia de característica de essência. Beleza? Então, essência, Harumi, é aquilo que é a definição da coisa. Isso é racional. Natureza é aquilo que limita a coisa também. E isso é empírico. Então, tem racional e empírico aqui dentro. Mas tem uma outra divisão, o matemático. Então, assim, ó, o corpo, uma grandeza completa, pode ser considerado de duas maneiras, matematicamente e naturalmente. Naturalmente, quando se considera nele a matéria e a forma, e matematicamente, quando nele se considera apenas a quantidade. E como é que ele vai rebater o argumento do geômetra? Né? Do geômetra aqui. Como que ele vai fazer? Com respeito ao corpo físico, é evidente que não pode ser infinito em ato. Claro, ser infinito em ato, o corpo físico, seria que existiria só um corpo em todo lugar. Né? Então, se, aqui, ó, a alternativa aqui é o se, não, e. Físico, deixa eu aumentar aqui, porque a Harumi, senão ela reclama comigo, falando que não consegue enxergar. Agora consegue, né? Físico é tomado aqui não no sentido da física moderna, olha lá, não no sentido da física moderna, mas no sentido da filosofia da natureza, na qual físico designa o ente material. Mais do que natural, a palavra designa o termo naturalis, que São Tomás emprega aqui precisamente nesse sentido. Qual o sentido do ente material? O termo natural evoca demasiados problemas teológicos para deixar de ser ambíguo, né? Porque o natura, nós temos um problema aí de
ente é igual a essência mais existência, né? Então, o ente aqui ele teria uma natureza em si. Essa natureza em si em Deus é fechada, ela é infinita nela mesma, você não consegue entrar lá dentro. Aí vem aquela pergunta se Deus é um mistério para ele mesmo, né? Então, aí nós temos um problema. Se o Deus verdadeiro é aquilo que ele sabe dele mesmo, ou o Deus verdadeiro é a essência que ele mesmo não é capaz de saber. Né? E aí a resposta que Tomás de Aquino chega aqui, para a gente, Deus não conhece a si mesmo na sua essência, mas Deus necessariamente tem que conhecer a si mesmo na sua essência, diferente da gente, que para a gente nunca vai dar, mas para Deus, sim, Deus tem que conhecer ele mesmo na sua essência. Embora o raciocínio não esteja completamente incorreto, no sentido de como uma analogia, um espelhamento da gente, de fato, a gente, como a gente não conhece a gente mesmo, então é natural supor que Deus também não conheceria ele mesmo, não seria capaz, não ser aquilo que se manifesta dele. Mas, por lógica, é impossível que tal coisa seja em Deus. Né? E é aí que entra a teologia negativa. Porque tudo que nós conhecemos em Deus é aquilo que nosso intelecto aparente permite conhecer de Deus. Mas Deus está além do termo até linguístico, do signo Deus. Ele está para além disso. E esse mistério de Deus é chamado de teologia negativa, que a gente só consegue dar conta disso usando uma lógica que nega um atributo, mas afirma todos os demais. Por exemplo, é diferente de dizer Michel existe, de Michel inexiste, de Michel não existe. Por quê? Michel existe, tudo bem. Michel inexiste, ele não existe de maneira nenhuma. Esse Michel seu aí, ó, ele é completamente doido. Você não tem, não tem, não tem. Michel não existe. Michel não existe em qual categoria? Ele não existe nessa categoria X, mas ele pode existir na Y, na Z, na W, ele pode ser uma criatura de vibração alienígena que está aqui, ele não existe conforme o humano. Então, esse não existe um monte de possibilidades. Quando eu falo inexiste, eu nego todas essas possibilidades do não e jogo tudo fora e eu falo que é zero, não tem. Perceberam a diferença? Então, a teologia negativa é esse não existe do Michel. Eu afirmo que Deus não existe aqui, mas todos os demais estão abertos para a possibilidade de existência de Deus. Eu não digo Deus não existe, Deus quer dizer não existe no sentido de inexiste, porque se eu disser que Deus inexiste, ele realmente não existe de forma nenhuma. Mas eu digo Deus não existe. Aí cria essa teologia negativa. Porque Deus não existe da maneira como eu e você imputamos a existência dele. Mas ele existe de outras e outras maneiras que nós não sabemos qual é. Certo? Entenderam agora a diferença, né? E quando eu digo Deus existe, ele existe da maneira como eu entendo que ele existe. Então, qual dessas afirmações é mais precisa? Deus inexiste, Deus existe e Deus não existe. Não existe. Teologia negativa ela é mais precisa do que a teologia positiva. A teologia diz Deus existe dessa maneira. A teologia negativa ela é muito mais precisa, porque ela diz ele não existe dessa maneira que seres humanos acham que ele existe. E abre todo um leque de possibilidades de existência de Deus. E todas elas são inalcançáveis. Por quê? Porque a nossa linguagem não alcança Deus. Por quê? Porque a gente é ser finito e Deus é infinito. A gente é fechado, Deus é aberto. Certo? A gente é mesquinho, Deus é totalmente generosidade. A gente não tem compaixão, Deus é completa compaixão. Entende? Temos uma diferença enorme. E mesmo quando eu digo Deus é completa compaixão, eu digo Deus é completa compaixão levando em consideração o meu fundo ou panorama cultural que me diz, no meu caso, sobre teorias da misericórdia da igreja, teorias de compaixão budista, teorias disso, teoria daquele exemplo de santos budistas, exemplo de santos católicos. Tudo esse cabedal está aqui dentro quando eu falo de compaixão, mas ele é insuficiente para falar da infinitude aberta de Deus. Mesmo quando diz Deus é compaixão. O que eu estou dizendo que é compaixão não é aquilo que Deus é.
Portanto, está dentro da teologia negativa ainda. Então, a teologia negativa é mais precisa para se afirmar algo de Deus do que a teologia positiva. Mas ninguém gosta de teologia negativa porque dá incerteza. Então, a teologia negativa, embora seja mais preciso para falar de Deus, as pessoas não gostam. As pessoas sentem incômodo. Por quê? Porque é muita imprecisão, é muita abertura, e aí eu não consigo me identificar com Deus. E é o correto, a gente não pode, não consegue. Com Cristo a gente se identifica. Com Nossa Senhora a gente se identifica. Com os santos a gente se identifica. Com Deus, chamado o Pai, e quem usa esse termo Pai é o próprio Cristo, não dá. Por quê? Porque é um infinito aberto e a gente é finito fechado, entendeu? Então não dá. Fechado para a morte, né? A gente morre, né? Desaparece. Tem alma racional. Essa alma, na hora que morre, né? Morre, né? A alma vai para Deus. Aí fica querendo o corpo, quero meu corpo, quero meu corpo, quero meu corpo. Quer dizer, tem necessidade de corpo, quero corpo. Onde é que está meu corpo? Deus não tem nada disso. A gente não consegue se identificar com ele. Jesus se identificava, Jesus queria o corpo dele de volta. Jesus é Deus, filho, filha, não dá para fazer a mesma comparação. Mas enquanto verdadeiro homem, claro que ele sentia falta do corpo, ele regressa com o corpo dele. Então, Deus, verdadeiro homem. Enquanto na sua fase verdadeiro Deus, não. Enquanto na sua verdadeiro homem, tem que ser verdadeiro homem. Então, sente falta do corpo. Por quê? Porque aí é ente recebido de Nossa Senhora, participa da criação. Certo? Então, continua. É necessário que uma forma determinada assim, olha lá. Pois todo o corpo físico, aqui, ó, todo o corpo físico, portanto, universalmente, todo é todo, né? Possui uma forma substancial determinada. Forma substancial liga o ser ao quê? Ao quê? Mi, 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 mi. Uma espécie. Então, uma espécie limitada. Limitada pela própria espécie, que é dada pela forma. Certo? Então, ó, voltamos. Possui uma forma substancial determinada. E como os acidentes, o que é acidentes? As características materiais do objeto, Guilherme, Michel, Nayara, são as características materiais da coisa, que sofrem efeito do tempo. Essa minha mão que você está vendo, uma hora decairá e fica, desaparecerá. Então, isso é acidente. Por que é acidente? Porque está submetido ao tempo, às mudanças, às variações de características. Certo, Thaís? Está entendendo? Certo. Seguem a forma substancial. Por que seguem a forma substancial? Porque a forma substancial Plínio permite ter mão. Porque se a forma substancial do Plínio não permitisse ter mão, não apareceria mão. A forma substancial do Plínio, que é a forma substancial do ser humano, não permite ter chifres. Daí, olha lá, o Wagner está dando risada, falando, depende, professor, depende da música que você assume, etc. Bom, daí é a questão interpretativa, mas a forma substancial não permite cornos, tá certo? Não permite, né? Porque não nasce corno. Mas você sabe que tem algumas formas substanciais humanas que permite corno. Tem algumas anomalias aí que aparecem com chifrinhos, assim, não. Entendeu? Chama essas chifrinhas, assim, então. Aí tenta-se explicar isso pela ciência moderna, através da teoria da evolução de Darwin, etc. Se fôssemos usar a ciência medieval aristotélica, nós diríamos que existe uma forma que Deus deu para aquela pessoa que tem chifres. Estaria na forma, que aí é outro tipo de ser humano. É ser humano, mas é um outro tipinho, que tem uns acidentes que seguem a sua forma substancial. E, claro, um menininho com cornos não seria participante da história das músicas da nossa cultura, principalmente nordestina, né? E do Sudeste também, né? Sudeste do Sudeste do Brasil também, que tem essa ideia, né, de cornos como significando outras coisas, né? É necessário que há uma forma determinada, sigam acidentes também determinados pela sua forma, entre os quais a quantidade, Qual é a quantidade de mão que você pode ter? São duas. São duas mãos com uma quantidade específica. Pode ficar a mão gordinha? Pode, porque a substância permite esse engordamento. Pode ficar magrinha? Pode, porque a substância permite. É essa ideia que está como pano de fundo da ciência medieval. E que
a ciência moderna vai pensar de outra maneira. Abandonando a ideia de substância, vai trabalhar só o campo dos acidentes como sendo uma relação causal dentro do domínio daquilo que é empírico, daquilo que é factível, daquilo que é sensível, daquilo que se pode manipular. Inclusive racionalmente também. Daí que todo o corpo físico tem, em grau maior ou menor, uma quantidade determinada. Portanto, a mão de Guilherme, a mão de Michel, a mão de Nayara, a mão de Thaís, a mão de Loiane, jamais ficarão tão grandes quanto o próprio universo. Por quê? Porque a substância ser humano não permite uma mão tão grande assim. Certo? Nenhum corno também que vá até os limites pode ter um corninho assim, né? Aqueles molequinhos que nascem chifrudinho. Já viu, Harumi? Harumi, como é que você explica isso aí? Essa anomalia de molequinho com chifrinho. É uma coisa meio veterinária, né? Meio de boizinho, assim, comeu muito boi, mutação genética. O que é esse negócio de ter? Já viu? Tem gente que tem rabinho também, já viu? Prolonga assim a coluna, assim, ó, fica com rabinho. Aí quando fica feliz, fica com o rabinho assim, imagina? Hein? Imagina você, Yoshi, feliz seu rabinho ficava assim, ó. Aí sua calça fica mexendo assim. Nossa Senhora! Imagina, Michel! Michel na Unicamp, tira a nota 10, quando ele levanta para pegar a nota, tem um negocinho assim, ó, tic, 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 dentro da calça dele. Cara, os caras vão falar, o que está acontecendo, meu? Né? Como que se explica isso? É uma questão aí, para a ciência aristotélica, de substância diferente. Para a ciência moderna, é uma questão do quê? De uma configuração genética de ancestralidade animal que reconfigura-se dessa maneira por vários fatores que não são conhecidos nem mapeados, mas que está aí uma variação genética de algum ancestral que tinha rabinho ou corninho. Né? Bom, então, né? É então impossível que um corpo físico seja infinito, porque tem uma quantidade determinada. Né? E essa determinação é maior ou menor no corpo físico a partir da sua limitação de forma substancial. Certo? Então, existe algo que é invisível que dá, quando conectado com a matéria, esses limites. Né? Então, tem limites internos. Aí. Certo? Então, continuando, vamos para o próximo passo aqui. Olha. Isso também é evidente se fala de movimento. Isso tudo vai ser questionado na ciência moderna. Já no Renascimento Cultural começa-se a se questionar isso. Depois você vai passar para o segundo momento, que é o humanismo, e depois o terceiro momento, que é o cientificismo do lado e o iluminismo do outro. Né? Então, aí você vai ter um outro movimento ainda ocorrendo nessas questões de centro que começam na Idade Média. Na verdade, começa na Grécia clássica, né? E aí é uma interpretação teocêntrica aqui na Idade Média. Né? Que aí passa a ser, com o Renascimento na literatura, com a tradução dos clássicos de Platão e depois de outros como Aristóteles e assim por diante, passa a ser o humanismo. Essa fase, então, de renascimento cultural leva para o humanismo. E aí o homem passa a ocupar o centro das preocupações humanas e não mais a salvação, que vai levar depois Nietzsche a dizer que a moral europeia está falida. Deus está morto para a moral europeia. Para a moral, não é que Deus está morto no sentido da cabeça de Nietzsche, mas Deus, como sentido moral de salvação, está morto. Por quê? Porque ninguém mais leva a sério. Uma vez que colocou Deus, tirou Deus do centro, colocou o homem no centro, para que você vai ficar pensando sobre salvação moral e etc. E aí Nietzsche dizia, mas mantiveram-se as questões éticas e morais sem fazer a reformulação. E aí o Nietzsche tinha a ideia de reformular tudo isso. E aí ele não consegue, porque ele morre antes. Porque fica, infelizmente, né? Ia ser muito interessante ver a tentativa dele de fazer tudo isso, mas infelizmente o homem morre, né? Fica doente e morre. Então, todo o corpo físico conta. Isso também é evidente se fala de movimento. Todo o corpo físico conta com um movimento natural. É isso, ok. Ora, o corpo infinito, um movimento natural porque é dado pela sua natureza, não é aquela ideia de movimento porque tem no corpo, no meio do mundo, entendeu? Que a gente chama de natureza. Isso aqui é a natureza, é a forma e os acidentes, a substância acidente que dá, que é determinada pela definição da coisa
E essa definição estaria onde? Para os platônicos, no mundo das ideias, para o mundo de Aristóteles, no mundo da forma, mas a forma para Aristóteles não se desconecta da matéria. Então, portanto, o Aristóteles é um materialista quando morre, desaparece? É, mais ou menos por aí. Para o Platão, não, metempsicose. Morreu, volta para o mundo das ideias. Então, aí você tem algumas diferenças muito grandes entre Platão e Aristóteles. Mas, para Tomás de Aquino, existe alma após a morte porque é dado revelado, viu? Tomás de Aquino diz assim, ó, Aristóteles é melhor do que Platão, mas a ideia de reencarnação, de passagem da mente, do espírito de um ponto para outro no tempo, e a reencarnação disso não é adequada. No pós-morte, existe alma após a morte, essa alma vai para Deus, conforme Jesus revelou, conforme a tradição da igreja revelou, porque é adequado. Adequado o quê? A teologia revelada, né? Certo? Ah, mas poderia não ser? Poderia não ser. Mas nós estamos tratando de teologia revelada, não de teologia natural. Teologia de Platão é uma teologia natural. Pelo raciocínio, todas as coisas se transformam, então é normal que também continue existindo vida, porque sempre existe vida depois. Então, deve existir vida depois da morte, a partir de uma reencarnação. Essa teologia natural é uma teologia budista, é a mesma coisa. Agora, a teologia revelada, não. A teologia revelada diz: existe vida após a morte, não por uma questão natural, mas porque eu, Deus, quis que fosse assim. E não está seguindo leis naturais. Está seguindo o quê? Dado revelado. Eu, Deus, quis assim. Agora, tem elementos de dado revelado, né, que aparecem na vida dos santos, que aparecem nas experiências religiosas, sempre de um dado revelado dentro de uma religião monoteísta revelada. Né? Então, se configura em relação a isso. Isso vai, posteriormente, se tornar o estudo da antropologia religiosa. Mas isso nega Jesus, etc. Jesus é matéria de fé. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o Concílio de Calcedônia, no século IV, depois de Cristo, é matéria de fé. Você precisa ter uma experiência de fé. Ou então, pelo menos, entender muito bem a lógica que está lá, que também é possível chegar através da lógica. E Deus depois faz as coisas, tá certo? Então, aqui dentro é assim, embora nós tenhamos uma substância que tem o seu limite, dado por Deus inicialmente, e que se limita a uma espécie de superfície daquilo que é possível, quando Deus envia o seu Espírito Santo, que é o Paracletos, o Espírito Criador, que é o Espírito de Jesus ressuscitado, ou seja, um membro da Santíssima Trindade, esse limite da substância do Michel se expande e alcança níveis que a substância natural, criada inicialmente por Deus, não alcançaria. Isso é o quê? Dado revelado. Por quê? Porque não segue lei natural nenhuma. Como é que Michel vai descer, vai começar a se santificar? Michel é pecador, Michel é ser humano. Como é que Michel vai fazer com que exista uma graça santificante nele que seja transmissível para os outros? Porque na Igreja Católica é isso. Né? Não é tudo Deus que faz. Michel também participa da graça santificante e ele direciona a sua graça. Isso nós vamos ver mais para frente. Ele pode direcionar a graça, desde que isso seja permitido por Deus. Ele direciona e acontece milagres, que é uma coparticipação na adoção de Cristo, adoção filial de Cristo. Então, Michel, de fato, é um filho adotivo de Deus, que, a partir da graça santificante, que é um dom de Deus, pode direcionar essa graça e, de fato, acontecer outras coisas. Inclusive, modificar as substâncias do Michel, o que significa que muda também o corpo do Michel. Essa é uma das coisas que Lutero vai falar, não aceito. E que constitui-se, então, uma das diferenças entre catolicismo e protestantismo histórico. Então, protestantes históricos, como luteranos, calvinistas, metodistas, e assim, não aceitam essa tese de Tomás de Aquino. Que não é de Tomás de Aquino, vem de antes, vem de Agostinho. Isso aí. Tá bom? Então, e que, claro, é ampliado para o São Alberto Magno e São Tomás de Aquino, né? São todos aí pessoas que estão trabalhando dentro dessas referências que são diferentes, né? Do protestantismo histórico. Ora, o corpo infinito não poderia ter um movimento natural. O corpo infinito, porque é infinito, não pode ter um corpo que segue uma determinada natureza, justamente porque a natureza seria uma limitação sobre o corpo infinito.
Aí o Yoshi vai dizer assim, mas então Deus não tem natureza? Deus tem natureza porque a gente cria a natureza de Deus para se relacionar com ela. Deus em si, sendo corpo infinito, não. Deus, se for nem corpo infinito, tiver o acima do corpo infinito, como é o fato, não tem nenhuma natureza, nem mesmo natureza divina, porque a natureza divina é só nomeada para a gente conseguir se relacionar com isso. Então, nem natureza não, porque se tivesse a natureza divina, ele estaria limitado pela própria natureza divina. E Deus não é assim. Então, esse tratado de Tomás de Aquino fala muito mais sobre teologia negativa do que sobre teologia positiva, né? Porque a gente vê aqui o esforço do grande boi mudo, o grande santo boi mudo, que é o Tomás de Aquino, como chamava ele na época dele, de tentar trazer esses elementos da lógica, da retórica, como um grande mestre para fazer o nosso intelecto subir para patamares mais elevados. E de maneira que a graça da contemplação da verdade, das verdades divinas, por reflexo na nossa substância limitada humana, também aumente. Não teria movimento retilíneo, porque nada se move naturalmente com movimento retilíneo. Ai, eu acho que ele está começando a responder lá a primeira objeção, hein? Não teria movimento retilíneo, porque nada se move naturalmente com movimento retilíneo, coisa que Newton também disse. Se você não tira o atrito, o alfa lá, não tem, ele gasta, ele começa a ter movimento retilíneo. Só existe a primeira lei de Newton, tudo permanece em movimento constante ou em repouso, se não houver nenhuma causa que interfira, senão ele fica lá parado, ou então ele fica em movimento contínuo, se não tiver atrito nenhum. Né? Quer dizer, algo que ele já tinha ideia então disso. Então não teria movimento retilíneo, porque nada se move naturalmente com movimento retilíneo, a não ser estando fora de seu lugar. Aqui entra uma teoria sobre lugar, tá bom? Que é um pouco complicada, mas é o seu domínio. É meio parecido com a ideia de ayatana, em sânscrito, do budismo, sabe? O domínio do visual, o domínio do auditivo, nada se move fora do seu próprio lugar. Né? Então seria mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, o locus, né, é um conceito muito importante que determina a ayatana, a esfera de domínios daquela ação. O que não pode ocorrer a um corpo infinito. Claro, como é que você vai limitar um corpo infinito, Klaus, dentro de uma esfera finita de atuação? Um corpo infinito, ele é infinito, filho. Você não consegue reduzir ele a nada, entendeu? Não tem esfera de atuação. Ele é o quê? Não tem nada. Pois ocuparia todos os lugares, e assim qualquer lugar seria indiferentemente seu lugar. Onde nós vemos essa questão retornando na contemporaneidade, a questão da equação de massa de Albert Einstein. Einstein. Ele vai dizer o seguinte, ó, que se você pegar um corpo que nem o Klaus e tacar ele para ver ele ficar rápido, hein? Pega o Klaus, coloca, supondo que fosse possível, porque o Klaus morre antes, mas assim, ó, começa a acelerar o bicho. Quando o Klaus chega na velocidade da luz, o que acontece com a massa dele? Pum! Vira isso aí, ó, corpo infinito. E aí sabe o que aconteceria? A gente não sabe se o universo permaneceria ou se o Klaus acabaria com tudo. E onde que pessoas como Yoshi, Harumi, Nayara e fanáticos de gibis, de mangás, viram um treco parecido com isso? Aonde? A Yoshi está falando assim, Dragon Ball! Akira. Akira. Bom, eu não gosto muito da Akira. O Tetsuo, aquela coisa louca lá, seria a loucura que nós estamos vendo. O bicho começa a expandir, entendeu? A massa dele começa a dar uma entropia, se não destrói aquela massa, ele vai comer tudo. Então a gente não sabe se ele permaneceria em todos os lugares. Deus, sim, porque é só espírito. Mas se fosse matéria, ocuparia todos os lugares, como ele está falando aqui. E qualquer lugar seria indiferentemente seu lugar. Tal corpo tampouco teria um movimento circular, porque não dá para você compor nada infinito, porque seu movimento circular é necessário que uma parte do corpo venha ocupar o lugar ocupado antes por outra, o que, supondo-se esse corpo circular infinito, seria impossível.
Mas o que é esse negócio de ocupar lugar vindo por outro? Desencana disso, meu filho. Isso aqui tem a ver com locus, a ideia do que eles tinham de círculo naquela época, tem a ver com círculo geométrico, tem a ver com pontos que são sucessivos, tá bom? Então, hoje a gente trata isso de uma maneira diferente, com questão de aceleração voltada para o centro, com o peso Newton e tal. Então, é diferente aqui. Mas pense no compasso, que daí talvez já saia aqui a ideia. Porque duas linhas que se afastam do centro, quanto mais se afastarem, tanto mais será a distância entre elas. Essa é a ideia assim, ó. Tá vendo? Maior a distância. Tá aqui o centro, começa a sair. Nunca mais, né? Vai ficando cada vez maior. Pode ser paralelo, mas fica cada vez maior a distância. Portanto, se o corpo fosse infinito, essas linhas se afastariam infinitamente, entendeu? Infinitamente. E assim uma nunca poderia alcançar o lugar da outra. Entendeu? Fica um negócio doido assim, ó. Então vamos ver o F. Essa argumentação hoje nos parece estranha e inútil. Pô, isso é óbvio. Não voltando ela, contudo, a ter atualidade com a descoberta das prodigiosas dimensões do universo, a teoria moderna do universo em expansão? Sim, volta. Tá vendo? Sim, volta. Não mereceria ser revitalizada? Tem várias coisas aqui. Quem estuda, quem vai estudando filosofia e ciência e matemática, você vai vendo muita coisa aqui dentro. Por quê? Porque nós temos um modelo matemático aqui dentro. É um modelo matemático bem interessante, como ele colocou aqui. Né? Se falarmos do corpo matemático, opa! Agora acho que ele vai responder. É o mesmo argumento, pois se imaginamos esse corpo matemático existente em ato para a gente é na matéria, né? Porque o ser humano é feito de ato e potência, né? Não é só de ato, só Deus é o ato puro. Mas o ser humano é feito sempre de forma e matéria. Deus não. É necessário imaginá-lo sob uma forma, ou seja, sobre um limite. Nossa, mas está parecendo demais com a ideia geral de cálculo isso aqui, né? Pois é. Porque nada existe cálculo 1, cálculo 2, né? Tá muito assim, né? A Nayara tá até assim empolgado, o Guilherme também, né? Os dois engenheiros assim, é isso aí, né? Isso aí, entende? Isso aí, é isso aí. Então, a cara da Thaís tá ótima, que teve que fazer cálculo, tá com aquela cara de tipo assim, cara, que cálculo, me deixa, me abandone, saia daqui, não quero saber de cálculo. Wagner, você teve cálculo? Pois é, Wagner. Você Sim. gostava de cálculo, Wagner? Não. Não, bem seco, não. Nem vou perguntar o porquê, porque daí vira sessão terapia, entendeu? Cálculo não é para todos, né? Então, e não é para todos, mas é para todos, né? Mas é que dependendo de como você aborda aquilo, vira um saco de aprender aquilo, né? Porque nada, mas atualmente vai mudar, né? Já está mudando tudo isso, porque softwares como MATLAB, matemática, isso aí, o cara, quando clica naquilo, começa a ver o quê? Ver as funções existentes em ato, ver integral, ver derivada, ver funções de limite, todos em ato, ou seja, em ato visual, através do computador. Eu vejo as formas, vejo os sólidos sendo evolucionados, etc. O cara muda a opinião na hora, o cara fala assim, isso aqui é muito louco. Gostei. Né? Porque, olha, e Tomás de Aquino falando disso, olha, pois se imaginamos esse corpo matemático existente em ato, é necessário imaginá-lo sob uma forma, porque nada existe em ato a não ser por sua forma. Nas coisas criadas é assim, né? É uma característica da ciência medieval e uma questão lógica também dentro desses limites, né? Do domínio aqui da ideia de teologia revelada, assistida pela filosofia aristotélico-tomista. Né? E como a forma do ser quantitativo como tal é a figura, ah lá, a figura. Eis aí, é a figura, a forma do ser quantitativo, é a figura, olha lá que legal, é necessário que tenha certa figura. Olha lá, né, os gráficos matemáticos, evoluções de sólido, peças, etc. Né? Os fractais também começam a aparecer, que todo mundo gosta de ficar vendo aquelas figurinhas assim, infinito, né? A casca de caracóis, né, circulares, assim, né, para a alegria de Thaís e Harun, que gostam disso, né? Os caras não podem ver um negócio de ficar alucinado, falando de matemática o tempo todo.
Seria então finito, pois a figura é o que se encontra compreendido em um ou vários limites, certo? Ok, isso aqui é até intuitivo. E agora, Tomás, já que eu tendo falado isso, vamos voltar lá para a nossa primeira objeção. Com efeito, nas ciências matemáticas não se encontra falsidade, pois abstrair não é mentir, como se diz no livro 2 da física. Ora, as ciências matemáticas usam o infinito quanto à grandeza, pois, diz o geômetra em suas demonstrações, suponhamos essa linha infinita. Não é, portanto, impossível que algo seja infinito quanto à grandeza. Agora, se nós entendemos o que Tomás de Aquino fala. Portanto, deve-se dizer que o geômetra não necessita assumir a existência de uma linha infinita em ato, senão em potência, significa na imaginação. Potência na imaginação. Em ato não tem. Mas precisa tomar uma linha, uma linha o quê? Uma linha finita em ato, porque ele desenha na lousa, por exemplo, né? Desenha no computador, como diz o povo de Minas Gerais, desenha no computador, né? Agora, se for que nem a Loiane aqui de Campinas, é computador, né? No computador, né? Aí, da qual possa tirar a quantidade necessária, e essa linha chama infinita, da qual possa tirar a quantidade necessária. Essa quantidade necessária é um movimento abstrativo, portanto, volta para o campo da potência, né? Volta para o campo da forma, não a potência em si, mas algo que potencialmente seria uma linguagem semi-analógica com potência, e essa linha chama de infinita. Portanto, o que Tomás de Aquino está dizendo? Ó aluno objetor do número 1, você está confundindo as coisas de ato e potência, forma e matéria, e assim por diante. Portanto, a sua razão, embora você tenha uma certa razão, ela contém um erro interno, né? Número 2. Além disso, não é impossível que convenha a uma coisa algo que não é contra a sua razão. Ora, ser infinito não é contrário à razão de grandeza. Ora, ser infinito não é contrário à razão de grandeza. Pelo contrário, o finito e o infinito parecem ser determinações de quantidade. Ora, isso aqui é um resgate lá de trás das teorias dos filósofos da natureza. Peyron, Thaís, e apeiron são categorias determinadoras do pensar filosófico até hoje. Tanto é que a gente está discutindo isso aqui, né? Tomás de Aquino está discutindo isso aqui. E é quantidade ou não? Logo, não é impossível uma grandeza ser infinita. Parece que tem alguma coisa errada nisso, né? Vamos ver como é que Tomás de Aquino vai responder. Embora eu já tenha respondido aqui, você já saiba a resposta. Vamos ver. Deve-se dizer que, embora o infinito não seja contrário à razão de grandeza, claro, né? Porque se você for dizer que é infinito, você tem que ter uma noção prévia de grandeza, né? Senão você vai dizer que uma coisa é infinita, sem ter noção nenhuma do que é finito de grandeza, você está de brincadeira, é impossível, né? É isso que ele está dizendo aqui. Em geral, olha. Contudo, é contrário à razão de toda e qualquer espécie de grandeza, porque a espécie é determinada pela forma e a forma é uma limitação da grandeza. Isto é, de 2 ou 3 covados, ou circular, ou triangular, etc. Ora, não é possível que uma coisa esteja em gênero sem estar em alguma espécie. E espécie é limitadora. Limita-se pela forma. Limita-se pela forma. E agora? Ué, não dá. Portanto, não é possível uma grandeza infinita, porque se ela sempre está em espécie, só Deus é infinito, o resto tem forma, meu filho, minha filha, não dá. Não dá. Pois nenhuma espécie de grandeza é infinita, nem aquela que Nayara e Guilherme estudam em cálculo, porque nessa questão de cálculo chama-se de figuração ou de imaginação, né? Tá bom? Então, vamos agora ao terceiro. Ademais, a grandeza é divisível a infinito. Como é que é mesmo? Se eu dividir limite por limite, dá quanto? Limite que tem de infinito. Infinito sobre infinito dá quanto? Dá 1 ou 0? Não, Eu acho que infinito sobre infinito é um também. Você tem que confirmar.
Será que não é zero? E quanto que é zero? Tem um nível lá que é limite Zero é sobre... quando é qualquer coisa sobre o infinito, porque Exato, perfeitamente. tende a zero, porque vai ficando tão grande a parte de baixo que o de cima vai ficando cada vez menor e vai Tão pequenininho que ele tende a zero. Isso, chegar aí nesse. assumimos que é zero. Muito bom. Esse é um menino bom. A cara da Thaís. Ela está admirando e falando como é que a pessoa lembra disso. Isso estava em milhares e milhares de conceitos de livros de cálculo. Que claro que a Nayara também lembra. E engenheiros adoram isso, ficam lembrando disso para o resto da vida. Por quê? Porque eles são um tanto quanto sofredores, entendeu? Sofrem da moléstia de gostar de matemática. Né? Então, aí, continuando aqui, ó. Não é o caso de Wagner. Wagner, por exemplo, teve cálculo, e se você perguntasse isso para ele, olha lá, ele está até com a mão na boca falando assim, não me pergunte essas coisas. Mais ou menos, mais ou menos. Ele fala, está falando que eu sofro um pouco. Eu sou um pouco sofredor só. Entendeu? Agora, Harumi não me parece que ela é sofredora do mal de gostar da matemática, ou é, Harumi? Conte para mim. Não, não gosto. Você gosta ou não? Porque geralmente japonês que não gosta de matemática, e hoje também não gosta muito, né? Então, nós temos aqui duas formas matemáticas, Michel, duas almas, duas formas que não foram contempladas por Deus, ou acham que não foram contempladas por Deus, com o conhecimento matemático, com gostar da matemática. Então, para essas almas, essa aula é mais chata, mais complexa, mais complicada, menos redonda, por isso chata, né? Mais achatada. Parece a Terra, ela é esférica. Mas o terraplanista, ele acha que a Terra é chata, entendeu? Então a gente pode usar esse mecanismo analógico aqui para, né, considerar quem acha que a esfera do planeta Terra é uma moeda flutuando no ar, né? É uma pessoa chata, né? De intelecto chato. Né? Ora, os contrários, por natureza, ocorrem com respeito à mesma coisa, uma vez que a divisão... Não, vamos começar de novo. Ademais, a grandeza é divisível ao infinito, pois assim se define o contínuo, o que é divisível ao infinito, como esclarece o livro 3 da física. Lembrando que o livro 3 da física trata de tempo e espaço, por isso essas afirmativas assim que não dá para entender muito bem. Lembrando também que o tempo como contínuo, que é divisível ao infinito, diz respeito a um tempo circular, né? Não é um tempo linear que tem começo, meio e fim. Começa com a criação, o meio é a manifestação de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e o final é o julgamento do mundo. Né? Um tempo retilíneo que quem está dentro da teologia revelada crê. Quem não está dentro da teologia revelada pode não crer. Bom, ora, os contrários por natureza ocorrem com respeito à mesma coisa. Uma vez que a divisão e a adição são contrários, assim como a diminuição e o aumento, então o que ele está dizendo? A divisão e a adição são contrários. Né? A subtração e a adição são contrários, como a diminuição e o aumento. Aparece que a grandeza pode aumentar o infinito. Logo, é possível uma grandeza infinita. Começou a ficar mala, vai começar a ficar repetitivo. Vamos lá. Terceiro, deve-se dizer que o infinito, que corresponde à quantidade, se refere à matéria. Então, nós já sabemos isso, né? Como se disse assim, até o Tomás já está com fôlego assim, né? Vamos responder a esse aluno. Ora, pela divisão de um todo se acede à matéria, pois as partes se têm razão de matéria. Por adição, ao contrário, se acede ao todo que se tem em razão de forma. Então, vamos lá. Ora, pela divisão de um todo. Você pega o todo e divide ele. Então, se acede à matéria. Isso é possível porque está dentro da matéria. Pois as partes você tem em razão de matéria. Por isso você consegue dividir, senão você não dividia nada, né? Você não consegue dividir o infinito, né? Dividir infinito para infinito igual a 1, Acabei porque de é a ver, é unidade. indeterminado. Obrigado. Não é 1, é indeterminado. Por quê? Porque é indeterminado por uma série de questões. Né? O 1, ele vai tender a unidade. Essa unidade é uma unidade indeterminada, porque você não consegue ter a unidade. Não dá quando é quantificável. Por isso que fala que é indeterminado. Esse não está errado, Guilherme falou, é um, mas é um o quê? Quando pergunta o quê, é que gera o problema. É indeterminado porque não dá para ter, né, infinito, infinito. Qual é a unidade gerada disso aí? Não é infinito também? Não, não é. Então é o quê? Não sei. E esse não sei, muda a coisa.
Ok? Então, se acede ao todo, ok, ó, pois as partes se têm razão de matéria. Por adição, somando ao contrário, se vai até o todo, se forma o todo, que se tem em razão da forma. Por que em razão da forma? Porque a forma dá o limite da matéria. Se você tiver uma matéria sem forma, o que acontece? Matéria infinita. Aí fica de novo. Infinito mais infinito igual a? Infinito mais infinito igual a? Infinito. Obrigado. Infinito mais infinito igual a infinito. Então você não vai conseguir nunca fazer nada com isso. Por quê? Porque infinito mais infinito igual a infinito. Peraí, professor, tu tá usando uma coisa de Newton e Leibniz, cálculo diferencial, para dizer que isso aqui está aqui dentro. Na verdade, não está aqui dentro. É que eu estou usando essas noções gerais que eram de domínio absoluto de Newton e Leibniz. Vocês acham que eles não tinham domínio disso que eu estou falando aqui? Eles tinham domínio extensivo disso que eu estou falando aqui. Não é pouco. Leibniz e Newton não eram pessoas que não devoravam Tomás de Aquino, eram pessoas que comiam Tomás de Aquino até pelas orebas, se pudesse, entendeu? Por quê? Porque estavam pensando nessas questões o tempo todo. Aristóteles, para Leibniz e Newton, é domínio do café da manhã deles. Consequentemente, ler Suma Teológica para eles, super tranquilo. Por quê? Porque eles são a contraposição a muitos elementos da Suma Teológica. Enquanto para a gente é meio misterioso isso aqui, para eles não era não, porque fazia parte do café da manhã deles isso aqui. E aí agora o que eu posso fazer? Ué, dominar também, fazer parte do seu café da manhã isso aqui, chegar num patamar que Newton e Leibniz estavam pensando em questões que são relevantes para o nosso tempo. Eis porque não se encontra o infinito na adição de grandeza, mas somente na divisão. Porque se você somar, ele vai embora. Agora, se você divide, você até encontra alguma coisa, porque você dividindo, você chega na determinação da espécie. Se você soma só dentro da espécie, você começa a encontrar elementos extensivos. Tá certo? Tá, e como é que isso responde aquilo que ele perguntou aqui? Eu não sei se ele respondeu, mas vamos verificar aqui. Ó. Ademais, a grandeza é divisível ao infinito. Não, a grandeza não. A matéria é divisível ao infinito. Acede à matéria, né? Então, aquilo que é divisível ao infinito, acede, vai para a matéria, pois assim se define o contínuo. O que é divisível ao infinito, como esclarece o livro 3 da física, só se for em potência. Né? Ora, ou em forma. Os contrários por natureza ocorrem com respeito à mesma coisa. Uma vez que a divisão e a adição são contrários, agora sim respondeu. Porque na divisão, vai para a matéria. Vai para o quê? Para a determinação da limitação da matéria. Na adição, vai para a expansão da matéria, para a não limitação da matéria. Assim como a diminuição e o aumento. Né? Então, ok, parece que a grandeza pode aumentar ao infinito. Não pode, a não ser na adição, o que está dizendo Tomás de Aquino. Na divisão ou na diminuição, ela tende para redução. Logo, é possível uma grandeza infinita na imaginação só. Na prática, na determinação entre forma e matéria, já não é possível, porque na própria determinação da matéria pela forma, você já tem uma delimitação de campo. É impossível. Certo? Pegou a ideia na hora? Isso é muito fácil, né? Para a galera da engenharia, isso aqui é café da manhã com açúcar ainda, café com açúcar, né? Você olha, a galera olha para isso aqui e fala assim, não, tá na minha praia, agora sim, agora faz todo sentido, não choro mais, não fico mais descabelando, não perco mais o sono, né? Agora estamos em casa. 4. Ademais, o movimento e o tempo têm quantidade e continuidade da grandeza percorrida pelo movimento. É o que diz no livro 4 da Metafísica. Não, na Metafísica da Física, né? Então, olha só. O movimento e o tempo têm quantidade e continuidade de grandeza percorrida pelo movimento. O que é movimento? Qual o outro termo para movimento? Energeia, energia. Então, olha só. O movimento, a energia e o tempo têm quantidade e continuidade de grandeza percorrida pela própria energia. É o que diz o livro 4 da Metafísica. Portanto, é limitado, é isso que ele está dizendo. A energia, a possibilidade, a quantidade de movimento que algo tem é limitada. É limitada
pela sua própria forma e matéria. Ela tem um problema interno aqui de quantidade de energia. Por isso que Harumi, e Yoshi, Michel, e Thaís, que está com uma cara de super filósofo, olha só, o zoinho apertado, não ultrapassam para Aristóteles o limite da sua própria substância. Mas para Tomás de Aquino, é possível o ultrapassamento disso. Por quê? Porque Deus pode imprimir a graça sobre vocês e aí superar o seu próprio limite. Que é algo da tradição católica na explicação de por que a pessoa vira mártir, por exemplo. Por que alguém chega lá e fala assim, Augusto, ó imperator, grandíssimos imperator Augustus, eu não vou queimar incenso para sua pessoa, não, porque o negócio é o seguinte, eu aprendi com Jesus de Nazaré que só Deus a gente serve, entendeu? Inclusive ele foi tentado lá no deserto e ele disse isso para o capeta. Né? E o Augustíssimos, você é uma pessoa muito importante no meio do Império Romano, mas eu não vou queimar isso, porque eu não acredito na sua divindade. Aí o Augustíssimo diz assim, morra. E ele fala, morro. Morro, mas não faço. Sabe aquela coisa? Devo, não nego, pago quando puder. Isso aí qualquer um faz, você não precisa de graça nenhuma, né? Agora, falar que vai morrer. Aí muda. E aí, esse rompimento da cadeia natural de autossobrevivência, né, o instinto de proteção nosso, acaba gerando isso, né? Acaba gerando uma tentativa de explicação, uma racionalização, que em termos teológicos é a graça. Certo? Então rompe com a cadeia natural de autoproteção e chega até o ponto de doar a vida em função da sua fé. Isso é possível pela presença do Espírito Santo modificando a substância. Essa substância ela pode ser uma substância momentânea, esse ampliamento de limites, Michel, da vontade da pessoa e da sua convicção pode ser instantâneo, que pode durar para sempre ou pode ser só para aquele momento. Isso é Deus que sabe. E aí Michel pode dizer assim, mas os muçulmanos se matam, é graça de Deus também. Mas os fanáticos religiosos se matam, é graça de Deus também. Mas é diferente aqui, né? Dentro do viés cristão, você tem todo um ambiente, um lugar, um locus de manifestação da fé, que se volta para a salvação dos outros e nunca para a morte em si por uma recompensa posterior. É uma salvação para os outros, um testemunho da fé. Ainda que alguns textos mártires tendam realmente para ser o contrário dos que eu estou dizendo para vocês, né? Que a gente não entende, te lê e fala assim, mas tu está querendo o quê? Salvar os outros? Ajudar Jesus na salvação? Você está querendo só ir para o céu? Né? E aí fica uma coisa um pouco dúbia. Mas a teologia do martírio, que eu acho que o Michel uma hora vai começar a estudar isso também, diz que a graça, a cara do Michel assim, não sei, professor, você que está falando, não sei muito bem se eu vou querer estudar isso. Mas Michel é um bitolado em catolicismo, ele só não sabe ainda. Né? Ele é um cara que gosta de catolicismo. Ele ainda não sabe, mas eu acho que ele já tem ideias que ele gosta da coisa. Tanto é que ele posta toda hora lá no grupo do Instituto Tomasiano e fala, isso, menino, tá descobrindo que gosta da coisa. Né? Aí quem sabe o Michel no futuro, sem nenhuma pressão nesse momento, se torna um frei dominicano. Sem nenhuma pressão, Michel fala assim, agora que eu nunca mais apareço nessa aula. Não, Michel, sem nenhuma pressão, tá bom? Mas quem sabe nós não vamos ter nosso primeiro frei dominicano aqui no futuro. Né? Michel, né, vai ser um frei de destaque, começando pela sua altura, né, que não é pequeno, bicho alto. Né? Nasceu, mãe dele falou assim, meu filho jamais ficará um baixinho. O que deu para ele? Chá de bicho que cresce, entendeu? Deu uns chá ali de bambu, de trepadeira, o bicho vai crescer, vai ficar alto, entendeu? Deu chá de eucalipto pro menino, o menino ficou nessa altura aí que ele tem, entendeu? Você olha assim, tem até uma foto emblemática dele com meu pai. Meu pai é um baixinho, né? E Michel é um altinho, entendeu? Uma coisa assim, né? Uma diferença assim, né? Gigantesca entre os dois, assim. Meu pai, eu acho que ele bate no umbigo do Michel, né? Então aí tem uma foto emblemática dos dois ali. E essas são as diferenças da substância. Substância Isaías, ainda que comesse metade do mundo, seria da altura de 1,60 m, enquanto que Michel poderia não comer muitas coisas, mas comer no mínimo possível, alcançaria os seus 2,56 m.
né, Michel? 2,56 m é a altura exagerada, claro, do Michel, né? Então, aí você tem aí essa diferença gigantesca entre os dois, só que, na teoria da graça, Deus poderia projetar uma graça dentro da substância do meu pai, e meu pai momentaneamente alcançar a altura do Michel. Ou o contrário, Michel poderia encolher e ficar na estatura do meu pai, de 1,60 m. Isso tudo é na teologia da graça sobrenatural, né, que explica os milagres que os santos faziam. Né? Tá bom? Então, aqui o número 4, né? Ora, não é contrário à razão do tempo e de movimento que sejam infinitos. Não é contrário à razão do tempo e de movimento que sejam infinitos. Pois qualquer ponto indivisível do tempo e do movimento circular é ao mesmo tempo um princípio e um fim. Tempo circular, olha só. Do movimento circular. Do tempo e do movimento circular. Logo, que sejam infinitos, não é contrário à razão da natureza. Aqui que nós temos aquele símbolo do Ouroboros, já ouviu falar? A cobra que come seu próprio rabo? É o Ouroboros que ele está falando aqui. Tomás aqui não tinha noção disso. Lógico que tinha, meu filho. Né? Vamos lá, D. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. D. O movimento infinito se situa entre dois termos. O movimento finito, certo? O movimento circular é infinito, segundo o objetante. Né? Pois qualquer termo que se possa isolar nele pelo pensamento é simultaneamente um ponto de chegada e um ponto de partida. Correto. O mesmo ocorre com o tempo, segundo a concepção de tempo circular dos gregos. Olha lá. Viu como não sou eu que estou inventando história? O tempo é circular para os gregos. Concepção do tempo circular dos gregos. Por isso que tem metempsicose, reencarnação no meio da teoria de Platão. E aí aqui, vamos lá, 4. Deve-se responder que o movimento e o tempo não estão como um todo em ato, mas apenas de maneira sucessiva. Então a gente tem a impressão que ele está em ato, mas não é. Ocorre o tempo, ocorre o movimento, e aí a partir da abstração sobre o movimento, eu digo que existe um tempo ali em cima. Então existe uma diferença aí de procedimento e de tempo, olha só, né? De tempo de captação, de tempo de conhecimento. Pois tem a potência misturada ao ato, porque é coisa criada. Só em Deus não. Mas a grandeza é toda ela em ato. Por que a grandeza é toda ela em ato? Porque nós estamos falando de movimento. Né? Então, o movimento é essa energia toda que a gente abstrai dizendo que está em ato. Mas não está, é ato e potência. Isso porque o infinito que corresponde à quantidade, esse tem como da parte da matéria é incompatível com a quantidade da grandeza. Então, se eu considero a grandeza toda em ato, que é o movimento, é isso porque o infinito que corresponde à quantidade, movimento é infinito. E se tem como da parte da matéria, ora, a matéria, toda matéria tem que ser determinada pela composição forma-matéria, e logo, quando se coloca a forma, você tem uma limitação pela espécie. E a limitação determina que ela é finita. Mas quando eu falo de movimento, de energia, de fato, como é que eu vou dizer que a abstração do movimento é finita porque a matéria que lhe dá origem é finita? A gente não consegue falar isso, né? Porque na abstração diz que é infinito. Assim como a gente na abstração diz que a matéria é infinita também. Mas na prática não é. É incompatível com a totalidade da grandeza. A totalidade da grandeza é infinita. Né? Nesse caso não dá, porque grandeza não pode ser infinito. Né? E não dá para ser infinito porque a maneira como a gente entende a coisa ela é sempre finita porque ela é sempre submetida à forma da inteligência nossa. E não com a do tempo ou do movimento, pois estar em potência corresponde à matéria. E aqui nós estamos diante de um pepino enorme. Aqueles que a medicina chinesa e a culinária chinesa não conseguem cortar. Por quê? Porque esse raciocínio aqui não é claro. Olha só. E não como a do tempo ou a do movimento. Porque tempo e movimento tem um processo cognitivo que se fundamenta em cima da empiria, que se fundamenta em cima do dado sensorial das coisas acontecendo, para a gente dizer que eles acontecem. Pois estar em potência corresponde à matéria. Então, essa ideia que a gente tem de infinitude
Na verdade, é uma abstração, uma racionalização em cima daquilo que está em potência na matéria, ou seja, limitado pela matéria. E a gente tem essa ideia, então isso chega pelo processo cognitivo. Isso aqui vai ser a maior abertura para diálogos de Kant que você pode imaginar na sua vida. O Kant está falando disso aqui o tempo todo na sua crítica à razão pura. Então isso aqui é pré-Kant. Isso aqui vai. Então Kant é mais um daqueles que pegaria Tomás de Aquino no café da manhã e falaria, claro, vamos lá, entendi isso aqui. Né? E que é ótimo para a gente, porque a gente está chegando num processo onde a gente chega próximo desses grandes pensadores a partir da elevação que Tomás de Aquino está produzindo na gente. Percebe? Está chegando próximo ao café da manhã desses grandes pensadores. Isso é muito interessante. Então está ocorrendo uma elevação do nosso intelecto. Certo? Ótimo! Eu fico feliz de todos vocês estarem aqui e aguentarem sem ficarem doidos. E agora nós vamos tirar uma foto da sua felicidade autêntica, bela, de não estar entendendo quase nada ainda no universo, mas tem que acostumar, viu? Que vai morrer desse jeito. Não é, continua não entendendo. Então é isso aí. Sorria. Nossa, esse sorriso colgate do Guilherme sempre me impressiona. É só fazer propaganda de fio dental. É isso aí, tire agora. E foi. Foi e já foi daqui a pouco para o Facebook. Beleza? Obrigado, então. Até mais. Tchau.